Hoje é segunda-feira, estamos começando a semana e agora eu vou fazer o meu exercício do dia. E essa semana eu quero dar o gás, eu quero colocar em prática, começar no estudo para residência porque é algo que eu preciso pegar no tranco, sabe? Eu preciso ir fazendo para começar a ter gosto por fazer aquilo. E é isso, começando a semana, comecei com zero motivação, com preguiça de viver, mas tô tentando me colocar pra frente, me forçar a fazer o que eu preciso fazer e tentar começar a construir minha disciplina. Amigas, fica aqui a dica para quem quiser exercício sem impacto para fazer em casa. Eu faço essa playlist aqui da professora Carol Borba, que é o desafio 15 dias para emagrecer sem impacto. Fica aí a dica para quem quiser também. Eu tô esperando o dia em que eu vou terminar de fazer isso sem ficar assim. Parece que eu esqueço como respirar. Terminei. Muito bom o treino. Apesar de que eu ainda faço tudo desengonçada. Tô tentando melhorar cada vez mais, mas ainda sou meio desengonçada. Faço umas posições meio erradas, não consigo descer o suficiente na prancha, nem descer o suficiente no agachamento. Mas pelo menos hoje eu consegui fazer a maior parte das execuções ali sem parar perto do final. A maior parte eu fiz os 40 segundos. Apesar de estar morrendo, eu consegui. Vou tomar um banho e sentar no computador para tentar estudar um pouquinho. Hoje eu vou fazer o meu lanchinho de quase todos os dias, que é iogurte natural com aveia, alguma fruta e um pouquinho de geleia. É fácil, é prático e é delicioso. Consegui finalizar minha 1 hora de estudos. Hoje eu estudei 1 hora direto, mas eu não gostei muito. Eu acho que das próximas vezes eu vou voltar para o meu método convencional, que é com o Pomodoro. E geralmente eu uso o Pomodoro de 30-10, que é onde você tem 30 minutos de foco e 10 minutos de pausa. Hoje eu estudei saúde da criança. Eu até que rendi bem. Eu consegui ver uma parte boa do capítulo desse livro aqui, que é o Tratado de Enfermagem, do Rômulo Passos, da editora Brasileira e Passos. Eu comprei esse livro no final de 2024, que foi quando eu comprei um combo que tinha as videoaulas, o banco de questões e os livros. E aí vieram 5 livros, que são os 5 volumes do Tratado de Enfermagem. E eu também tenho o livro do Tratado do SUS e eu tenho os dele de Língua Portuguesa e Legislação da EBSER. Todos esses livros vieram no combo que eu comprei nessa época e aí eu tenho usado eles agora para estudar também. Os livros são muito bons e eu gosto muito do banco de questões deles. É muito rico, tem muita coisa lá. Então, assim, dá para estudar para todo tipo de prova. Enfim, amigas, é isso. Mais um objetivo de hoje concluído. O dia começou meio lento, eu tava meio sem carisma, meio sem vontade de fazer as coisas, mas eu me obriguei a fazer e no final das contas eu consegui cumprir meus objetivos. Então, que bom. Hoje o dia tá meio esquisito, tá nublado e tá quente, muito quente, igual ontem, super abafado. Tava chovendo um pouco de manhã, daí abriu um sol e agora fechou tudo, mas não chove. O pior é isso,
tá nublado, fica super abafado e não chove. Então a gente fica nessa onda de calor eterna que não passa nunca. Eu vou fazer meu café da manhã agora e eu já tô enjoada de comer ovo cozido. Então eu acho que eu vou fazer uma crepioca. E aí pra beber eu vou fazer um cappuccinozinho também pra acompanhar. Peguei as coisas aqui que eu vou usar pra fazer a crepioca. Eu vou usar massa de tapioca, mussarela e um ovo. Eu gosto de colocar temperinhos também. Eu coloco pimenta calabresa e cebolinha, salsa e alho, aquele temperinho que já vem os três juntos. E é isto, pegar as coisas para preparar aqui. Essa receita é super tranquila, é basicamente ovo, massa de tapioca e queijo ralado. Você junta tudo, mexe e leva para frigideira. Eu gosto de usar 2 colheres de massa de tapioca para cada ovo adicionado. Então aqui, como eu usei um ovo, eu vou colocar 2 colheres de massa apenas. Vou ralar um pouquinho de mussarela dentro. Pra mim, o que dá todo o tchan é adicionar queijo ralado. Dá pra fazer essa receita sem o queijo ralado, tranquilamente. Só temperar com um pouquinho de sal ou com outros temperinhos. Mas pra mim, o que dá o tchan é colocar um pouquinho de queijo. Então, eu sempre coloco. Uma pitadinha de sal, né? Sempre bom. Não tanto, porque o queijo já é salgado. E agora vem pra mim o que dá a graça maior, que é colocar temperinhos. Eu gosto de colocar pimenta calabresa. Só um pouquinho, senão fica demais. E também cebolinha, salsa e alho. Acredito que seja isso aí mesmo. Eu coloco só um pouquinho, já que eu fiz em menos quantidade dessa vez. Hoje eu quero aproveitar para estudar agora pela manhã, já que eu comecei meu dia mais cedo, diferente de ontem. Eu quero estudar pela manhã porque eu sempre rendo mais para estudar na parte da manhã. Então eu vou fazer o Pomodoro que eu falei ontem, tentar fazer 30 minutos de foco com 10 minutos de pausa. Eu tô seguindo o cronograma do Rômulo Passos para o ano passado. Eu vou prestar a prova do ENARE, né, que é a residência que a gente concorre para vagas de residência em hospitais do Brasil todo. E aí, vou fazer essa prova e tô usando o cronograma de estudos do ENARE que eles postaram para a prova de 2025. E assim, basicamente, os assuntos que vão cair na prova são iguais todos os anos, então tanto faz eu usar o cronograma desse ano quanto do ano passado, porque os assuntos são sempre os mesmos. Super tranquilo começar com um cronograma que já tem disponível do ano passado, porque aí pelo menos eu não preciso esperar um cronograma sair para poder estudar. Hoje eu vou continuar estudando saúde da criança. Eu quero fazer sessões de estudos por capítulos, porque para mim funciona melhor dessa maneira, sem ficar pulando de um assunto pro outro, sabe? Tipo, aí ontem eu estudei uma coisa, hoje eu estudo outra. Pra mim isso não funciona, eu preciso fazer blocos de estudo. E aí depois, quando eu termino um determinado bloco, que eu coloquei alguns assuntos dentro, eu faço a revisão desses assuntos pra não perder, né? Pra refrescar a memória do que eu já vi. E aí, quando eu finalizo isso, eu começo com outros assuntos e por aí vai. Esse é o método que eu descobri que funciona pra mim. E espero que dessa vez ele continue dando certo. Começou uma chuva agora, por isso que estava tão abafado. Espero que seja uma chuva um pouquinho mais longa para esse calor se dissipar. Terminei minha sessão de estudos, agora são 6h38. Eu fiz 1 hora com o método Pomodoro, com 30 minutos de foco e 10 minutos de pausa. Eu me toquei, quando eu parei de estudar, que eu não almocei hoje. Eu tô toda errada hoje, eu tô com os horários todos errados, eu tô
uma bagunça. Pois é, pra quem tava aqui, ai nossa, porque eu quero construir disciplina, ai como eu quero ser disciplinada, eu tô péssima. Bom, é isso. Eu vou fazer meu lanchinho, vou comer o meu iogurte de sempre, com uva, aveia e um pouquinho de geleia. Então, vou ler pelo menos umas 5 páginas do meu livro, só pra dar um checkzinho nesse objetivo de leitura diária. E depois de comer, fazer meu exercício. Já tomei um banho, prendi o cabelo porque tá bem quente, voltou a ficar abafado, choveu um pouquinho de manhã, mas aí parou de chover e tá um calorão de novo. E aí agora eu vou fazer o jantar, eu tô pensando em fazer batata inglesa cozida junto com cenoura e um franguinho pra acompanhar. Então vou fazer o jantar, Estevão já tá chegando do trabalho pra gente comer juntos. E é isso. Amigas, a quarta-feira foi um dia chuvoso, sabe? Aquele dia que você acorda, tá chovendo lá fora e você pensa, meu Deus, eu só quero ficar na cama. Pois é, foi exatamente um dia desses. Então, eu não gravei muito porque eu tava desanimada, com preguiça, mas mesmo assim eu fui atrás de fazer os meus objetivos. Então, eu tentei comer o mais saudável possível, eu fiz os meus exercícios. Tentei também bater a minha meta diária de 2 litros de água e eu consegui. E nesse dia eu aproveitei que estava chuvoso, que não tinha tanta coisa para fazer, e eu estudei por 3 horas. Eu fiz 3 horas de estudos utilizando o Pomodoro, então eu aproveitei tanto para ver uma parte nova do capítulo de saúde da criança, quanto para revisar tudo que eu já tinha visto nos outros dias e também para fazer listas de questões com os assuntos que eu já tinha estudado, para poder ter uma noção de onde eu precisava melhorar, onde eu tinha pontos fortes e pontos fracos, e eu geralmente consigo ver isso através de questões. É fazendo questões que eu consigo perceber em quais assuntos eu tô com mais falha, em quais assuntos eu tenho mais dúvidas, e assim eu consigo fazer um direcionamento melhor para o meu estudo, ver o que eu vou realmente precisar revisar muito e o que eu não preciso revisar tanto, e foi basicamente isso que eu fiz na quarta-feira. Não gravei tanto, mas eu tentei ao máximo cumprir os meus objetivos. Bom dia, hoje é quinta-feira, começando mais um dia, e eu vou começar fazendo o meu suquinho de beterraba. Eu tinha deixado já pronto os potinhos com as coisas do suco de beterraba congeladas, e eu acabei esquecendo. Então hoje eu vou fazer para tomar. Basicamente aqui dentro tem beterraba, cenoura, laranja, couve e gengibre. E quando eu quero tomar eu só tiro daqui, coloco dentro do liquidificador com um pouco de água, bato e fica um suco delicioso, vitamínico, saudável. É um jeito diferente de consumir legumes e vitaminas. Enfim, eu acho uma delícia. Muita gente chama isso daqui de suco detox. Não é suco detox. O que desintoxica seu corpo é o seu rim, tá? Através das funções que ele faz de filtração. Isso aqui não desintoxica ninguém, mas é uma forma diferente de consumir legumes. Se você tem algum tipo de seletividade alimentar ou se você tem dificuldade de comer legumes, seja elas qual for, vale a tentativa para ver se você gostaria disso aqui, tá?
mas fica assim o suquinho. Eu não coloco nada para adoçar, mas eu faço uma coagem nele. Tem gente que toma sem coar, mas eu não consigo. Eu tenho muita aflição da textura dos gruminhos que ficam. Mas enfim, fica muito gostoso. E eu queria conversar com vocês sobre como eu tô me sentindo nessa semana enquanto não começa o meu timer de Pomodoro, porque eu parei agora para estudar. Tá faltando 7 minutos para começar, então acho que dá para conversar um pouquinho. Tenho sentido dificuldade de ter disciplina para começar o meu dia mais cedo, porque eu estou de férias, então eu acordo geralmente junto com o Estevam, porque ele sai muito cedo para trabalhar. Só que aí, ao invés de começar o meu dia, já que eu já acordei, eu fico na cama mexendo no celular. E eu tento me policiar para não fazer isso, só que quando eu percebo, eu já tô lá. Eu me despedi do Estevam, voltei pra cama e tô mexendo no celular. Eu nem durmo de novo, eu só fico lá mexendo no celular. Nessa semana eu percebi isso, eu comecei todos os dias dessa semana a fazer as atividades do meu dia depois das 11 da manhã. Hoje é que eu tô começando um pouquinho mais cedo, mas eu tenho consciência de que o meu rendimento nos estudos é melhor na parte da manhã. Então, se eu usasse esse tempo que eu tenho pela manhã para estudar, seria muito melhor, porque eu ia render mais, eu ia ter mais tempo para estudar, eu ia me sentir mais disposta e eu não tenho feito isso. Eu tenho tentado construir constância, todos os dias eu tenho feito os objetivos que eu me propus a fazer. Então, todos os dias eu estudei, todos os dias eu fiz exercício, todos os dias eu tentei comer saudável. Mas eu não tenho feito isso nos horários que eu gostaria de fazer. Então, é isso, eu queria me organizar melhor com os meus horários. Eu tô com um sentimento esquisito, como se eu estivesse fracassando, sabe? Mas eu sei que eu não posso me deixar me levar por esse sentimento, porque é um tipo de autossabotagem. Porque aí eu fico pensando, não tô conseguindo fazer nos horários que eu quero fazer, então não vou fazer, sabe? Isso é um tipo de autossabotagem. Por exemplo, ontem eu fui estudar muito tarde, eu fui me exercitar muito tarde, e aí quando eu fui estudar, já tava tarde, eu pensei, não vou estudar, já tá muito tarde, vou ficar cansada. Se eu tivesse me deixado levar por esse pensamento, eu não tinha cumprido meu objetivo de estudar 1 hora todos os dias. Então, é isso, eu tenho que me policiar mais. E eu sei que isso faz parte do processo de construir disciplina, que é algo que eu tô tentando, né? Mas pelo menos aos trancos e barrancos, eu tô começando a construir a minha constância. Por mais que não seja de uma forma perfeita, eu estou fazendo, que é o que importa. Por mais que não seja perfeito, é você ir lá e fazer, porque 1 hora vai começar a ficar melhor. Pelo menos eu acredito que 1 hora vai começar a ficar melhor. Mas apesar desse sentimento esquisito que eu tô de estar fazendo as coisas meio errado, eu tô feliz com o meu rendimento, porque essa semana eu consegui estudar todos os dias até agora, né? Hoje é quinta-feira. Tô feliz porque eu consegui ter um rendimento bom, eu estudei a 1 hora que eu me propus a estudar. E é isso, eu vou continuando os meus estudos, falta 1 minuto aqui para o meu timer de Pomodoro começar. Hoje eu tô pensando em começar com uma lista de questões sobre os assuntos que eu já estudei, que é para dar uma revisada, ver como é que tá o meu raciocínio lógico a respeito desses assuntos que eu já estudei nesse começo da semana. E é isso que eu vou fazer uma lista de questões, avaliar onde eu tô errando, porque assim eu consigo ver o que eu tenho que revisar, onde eu tenho falhas, onde eu tenho pontos fortes, onde eu tenho pontos fracos e o que eu tenho que melhorar. É isso.
horinhas de estudo hoje, fiz algumas questões também. E aí quando eu terminei, eu fui dar uma organizada na casa, aproveitei e fiz meu exercício já de hoje. E aí agora eu tô fazendo meu almoço, tô esquentando um arrozinho com cenoura e o resto da carne moída que eu fiz ontem, para eu poder almoçar hoje. E também já terminei o meu primeiro litro de água do dia, a meta é 2, eu sei que eu deveria tomar mais, mas eu tô indo aos poucos, porque antes nem isso eu não tomava. Então, finalizei o primeiro litro, tô indo pro segundo e agora eu vou almoçar. Meu almoço de hoje ficou assim, não é um dos pratos mais bonitos que eu já fiz, mas tá uma delícia. E eu já tô morrendo de fome, então, eu vou atacar isso aqui. Depois de almoçar, eu decidi fazer mais uma sessão de estudos, então eu fui revisar os assuntos que eu tinha estudado, fiz algumas anotações à mão para poder fixar melhor o conteúdo, e foi basicamente isso que eu fiz no restante do meu dia. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, espero que você tenha gostado de acompanhar esses dias comigo, tentando construir constância nos estudos, nos hábitos saudáveis, tentando construir sempre uma versão melhor de mim mesma, e eu fico sempre muito feliz de ter a sua companhia por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no gostei, porque isso me ajuda muito, e de deixar um comentário aqui embaixo me contando o que você achou desse vídeo e compartilhando as suas experiências da semana comigo também. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!